Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e estamos aqui para fazer mais uma viagem pela Bíblia. Antes de iniciarmos, quero convidar você que está conhecendo o nosso canal, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comente os nossos vídeos, dê o seu joinha aí para nós e ative o sininho com a chance de receber todas as notificações que o canal lançar. Então, toda vez que o canal lançar um vídeo novo, você vai ser informado para que você tenha acesso a este vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos, na sequência da nossa viagem pela Bíblia, depois que nós falamos sobre a escravidão do povo do Egito, como que se deu essa escravidão, como que o povo foi escravizado pelo faraó que subiu ao trono depois da morte do Yosef Hatzadik, Yosef o Justo. Nós vamos agora falar sobre a chegada na história, a aparição na história de Moshe Rabbeinu. Quando nós falamos Moshe Rabbeinu, nós estamos falando de Moshe como o nosso mestre. Então, ele vai trazer à luz uma liderança muito forte, uma liderança muito eficaz, que vai desde quando o povo era escravo no Egito até a entrada na Terra Prometida. Visto que quando Moshe Rabbeinu morre, ele está na porta da Terra Prometida, e Deus lhe concede um último favor, faz com que Moshe veja toda a terra. Ele sobe no monte e de lá ele vê toda a terra. Ele teve, na verdade, uma visão, né? Deus revelou para ele coisas da história de Israel, ele viu coisas que iriam acontecer antes de morrer. Como nós já falamos no vídeo anterior, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo sobre a escravidão, vai contar todo o cenário como Moshe nasceu. Seu pai Amram, a sua mãe Joquebede, os seus irmãos, e ele vai crescer, depois que foi desmamado pela sua mãe, ele vai crescer no palácio do faraó. Mas diz a tradição que quando o Moshe Rabbeinu fica adulto, fica homem, ele começa a ter conhecimento das suas raízes e ele sabe que ele é um judeu também, um hebreu. Na verdade não é judeu. Toda vez que eu falar judeu, vocês desconsiderem, porque o povo ainda não é conhecido como um povo judeu. Esse termo judeu, nós vamos chegar lá na viagem pela Bíblia, vai ser uma alcunha que o povo vai ganhar muito lá na frente, e ainda não tem essa conotação. Aqui eles são muito conhecidos como os hebreus, que era a etnia do povo de Israel através de Abraão. Então, o Moisés vai ser criado pela filha do faraó, nós vimos isso no outro vídeo, e quando ele fica adulto, ele está formado em toda, como a Bíblia vai dizer, ele era conhecedor de toda a ciência do Egito. Então, ele tinha sido, na verdade, preparado para ser um faraó. Ele tinha toda a qualificação, apesar do seu irmão, o faraó ter outro filho, e ele ter a preferência para ser o novo faraó na falta do faraó, mas o Moisés ele foi preparado para ser um faraó. Ele foi preparado para, se necessário fosse, ele assumisse o governo do Egito. Então, ele tinha um conhecimento muito vasto, muito amplo de todas as coisas que o Egito, a maior potência da época, dominava. E isso mostra para nós, amados, uma coisa que muitas vezes nós negligenciamos, que é o quê? A preparação que nós temos que ter para fazer aquilo que o Eterno quer que nós façamos. Então, muitas vezes, nós somos muito levados
a nos prepararmos espiritualmente para as coisas. Então, nós temos aquela ânsia de buscar a Deus, ânsia de servir a Deus, ânsia de obedecer. Isso tudo é importante, é bom e é necessário. Mas nós também devemos nos preocupar com a nossa qualificação como um ser humano, para nós podermos ver como é que Deus quer agir através da nossa vida. Então Moisés, ele passa 40 anos no Egito, e esses 40 anos que ele passa no Egito, ele passa trabalhando o seu intelecto, ele passa estudando, aprendendo, e com isso ele começa a se desenvolver em termos de liderança. Ele começa a ocupar funções especiais no Egito, e essas funções especiais, elas vão em posições de liderança. Ele começa também ter domínio, um certo tipo de domínio sobre os hebreus, porque ele começa a trabalhar diretamente. E quando ele começa a trabalhar diretamente com os hebreus, ele começa a tentar, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, ele tenta fazer com que alguma coisa seja feita para os hebreus. Então ele começa a usar a sua influência, usar a sua posição para influenciar positivamente na vida dos hebreus. E diz a tradição vai dizer que ele consegue, junto ao faraó, alguns benefícios, benesses, algumas coisas para os hebreus. Entre essas coisas que ele consegue, diz a tradição que ele consegue fazer com que os hebreus ganhem um dia de descanso na semana. E quando o faraó atende esse pedido do Moshe, para que os hebreus tivessem um dia de descanso durante a semana, esse dia escolhido é o Shabat. Então, o Shabat, irmão, só dar um adendo aqui, o Shabat, ele é um dia que ele tem uma figura sagrada, uma figura especial, não é quando a lei foi promulgada, é antes da lei. Então, lá no Éden, essa santificação do Shabat, essa exaltação do Shabat, ela é colocada por Deus. E ele passa a ser um dia tão importante lá no Éden, que é um dia que Deus, entre aspas, não tinha nada para criar, ele cria. Porque quando você lê o Gênesis, a Bíblia diz assim: e no sétimo dia terminou Deus de criar todas as coisas. Aí se você for fazer uma análise desse texto, ele criou alguma coisa no sétimo dia. O que ele criou no sétimo dia? No sétimo dia ele criou o descanso obrigatório. E essa conexão que ele coloca, porque ele descansou. A gente sabe que Deus não precisa descansar, não é essa a figura central, mas é como se ele descansou, ele quer que as pessoas também se conectem com esse dia, com essa configuração. Então, o Moisés, ele vai lá, intercede pelo povo, e o povo começa a descansar no Shabat. Aí a Bíblia vai dizer que um pouquinho mais para frente, o Moisés, ele sempre ia à terra de Goshen, que era onde os hebreus estavam instalados, e ele sempre estava ali junto com os hebreus. E em uma dessas idas de Moisés à terra de Goshen, ele vê um capataz tratando injustamente a um hebreu. E aí ele não se segura, ele acaba matando esse egípcio, esse capataz, e ele esconde o corpo na terra. Ele enterra o defunto e ele acha que está tudo bem. E aí a Bíblia diz que quando ele volta de novo, em outro dia ele volta à terra de Goshen, e ele vê dois hebreus, um brigando com o outro, um sendo injusto com o outro. E quando ele tenta interferir naquilo que estava acontecendo, fica-se claro de que a morte daquele egípcio não estava escondida.
e aí ele foi denunciado por esse judeu, por esse hebreu, ele foi denunciado ao faraó, e o faraó então condena Moshe à morte. E aí a Bíblia vai dizer que ele precisa fugir, ele vai fugir para a terra de Cush, e ele fica lá, e ele começa a trabalhar naquela terra, e diz a tradição que ele vira uma espécie de rei dessa terra lá. Ele fica alguns anos ali naquele lugar, mas depois tem um problema lá de rebeldia contra a liderança dele, e ele sai dali e vai para as terras aonde vai morar o seu futuro sogro, que é Itrô. Na Bíblia, em português, a gente conhece como Jetro, mas em hebraico ele é chamado de Itrô. O Itrô, amados, ele tem algumas coisas assim que a gente, só lendo a Bíblia, a gente não tem conhecimento. Por exemplo, diz que o Itrô era um dos conselheiros do faraó. E quando o faraó ele decide matar as crianças, o Itrô não era partidário dessa ideia de matar as crianças no Nilo, e diz a tradição que o Itrô foge do Egito para não compactuar com isso. É uma coisa assim que a gente vai vendo as informações extra-bíblicas. Um outro personagem que também é chamado na tradição bíblica como um dos conselheiros do faraó era o Jó da Bíblia, o Jó, né? Tanto que o livro de Jó foi escrito, segundo alguns estudiosos, confirmam que foi escrito por Moshe. E diz a tradição também que o Jó era também um dos conselheiros do faraó. E o Jó teria sido favorável à ideia de que as crianças fossem mortas no Rio Nilo. Na verdade, ele não é que ele foi favorável, ele se absteve, ele não foi nem... O Itrô foi contra, ele não foi nem contra e nem a favor. Então, aquela máxima que nós conhecemos de que quem cala consente. E diz a tradição, algumas pessoas da tradição, que esse foi o motivo pelo qual os filhos de Jó morreram quando lhe sobreveio a grande provação. Veja que a esposa de Jó não morreu, mas os filhos de Jó morreram. E diz que foi por causa disso, porque ele não foi um opositor a que se matasse as crianças hebreias. Então, o Moisés ele vai ficar, e a forma como ele aparece na história para Jetro, ela é interessante porque o Jetro também é como que perseguido naquela terra. Por quê? Porque desde o Egito, quando o Itrô ele conheceu os hebreus e ele conheceu a respeito do Deus dos hebreus, ele foi tocado pela forma e tudo, por Deus. E o que aconteceu? Ele começou a ver que não tinha muito sucesso ser um idólatra. E diz a tradição que ele se converte, então ele abandona a idolatria, por isso que ele é perseguido na terra dele, em Midian. Ele abandona a idolatria, porque se você vai olhar como que a Bíblia apresenta o Itrô, o Jetro, apresenta ele como um sacerdote midianita. Mas na verdade ele havia desistido de ser um sacerdote, desistido da idolatria, e já desde que ele fugiu do Egito, ele servia o Deus de Israel. E aí ele sofria perseguição dos midianitas, uma terra tremendamente idólatra. Ele começou a sofrer perseguição dos midianitas, e a gente vai ver isso claramente na Bíblia, mas como a gente não tem essas informações, a gente não consegue fazer as ligações. As filhas de Jetro, elas eram proibidas de dar água aos animais. Então, elas tinham que, muitas vezes, quando ia dar água aos animais, elas tinham que
pegar, esperar todo mundo dar água para os animais e depois elas podiam, depois que todo mundo ia embora, elas podiam dar água para os seus animais. E naquele dia que Moisés chega em Midian, a Bíblia diz que os pastores estão lá maltratando as filhas de Jetro, e o Moisés vê, né, elas sendo maltratadas, e ele vai lá, defende as moças, faz com que as moças possam beber água antes da hora, entre aspas, determinada para elas, e elas voltam mais cedo para sua casa. E quando elas voltam mais cedo, elas falam para o pai delas: olha, pai, a gente encontrou um egípcio. Essa é uma outra coisa, um outro ponto da história que alguns historiadores vão usar para dizer por que o Moisés não entrou na Terra Prometida também. Por quê? Porque quando as filhas de Jetro olharam para ele, viram nele um egípcio. Então ele não se parecia com um hebreu, ele se parecia estritamente com um egípcio. E aí diz algumas pessoas da tradição que essa foi também uma das causas pelas quais Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Porque veja que quando José vai da terra dele para o Egito e ele chega lá, ele é reconhecido como um hebreu. Então, tanto que a mulher do faraó, quando acusa o José de tentar abusar dela, ela vai dizer: esse hebreu que você trouxe. Então ele tinha a característica de hebreu. O Moisés não tinha essa característica, ele não se parecia um hebreu, ele se vestia, ele se portava como um egípcio. Então, o Itrô, o Jetro, né, fica: peraí, como assim? Um egípcio? E ele tem contato com Moisés, que ele já conhecia. Ele já sabia quem era o Moisés. E aí ele deixa ali o Moisés, ele pede, na verdade não deixa nada, ele pede para o Moisés ficar ali na terra dele. E a Bíblia vai dizer que o Moisés fica ali, desde a sua saída do Egito até Deus chamá-lo no Monte Sinai, ele passa 40 anos. Então veja, a vida de Moisés ela é cercada por 3 ciclos de 40. O primeiro ciclo é um ciclo dele sendo formado no Egito, 40 anos sendo formado no Egito. O segundo ciclo é um ciclo de 40, que ele vai ser treinado no deserto. E o terceiro ciclo é o ciclo da liderança dele, liderando o povo no meio do deserto. E aí o Moisés fica ali pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e diz a Bíblia que um dia ele vai para o Monte Sinai, que era conhecido, não era um monte, era um monte que já era conhecido como o Monte de Deus. Já tinha um quê de algo extremamente especial naquele monte. E quando Moisés vai naquele monte, a Bíblia diz que ele tem uma grande visão. E essa visão, ele vai ver uma sarça queimando, mas ela não se consumia. E quando ele chega perto da sarça, ele ouve a voz de Deus de dentro da sarça que dizia: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é um lugar santo. Talvez você pense assim, né? Por que tirar as sandálias dos teus pés? Deus quer que nós tenhamos o máximo de contato com a santidade dele. A santidade de Deus na nossa vida, ela não pode ser mesquinha, pequena, fraca. Ela tem que ser um contato amplo, total, que nós precisamos ter. E aí Deus vai dar para Moisés a missão dele voltar ao Egito. E quando ele volta e fala para Jetro, Jetro fala: pode voltar e faça o que Deus está te mandando. E ele vai voltar para o Egito. A princípio ele vai voltar com a esposa e os seus 2 filhos, os seus filhos que nasceram ali na terra. Ele vai chamar o primeiro de Gershom, em português fica Gerson, né, que significa um estranho lá, e o segundo ele chamou de Eliezer, que significa Deus é o meu auxiliador. Então ele volta, no meio do caminho tem um acontecimento ali, ele faz com que a sua esposa volte com seus filhos, e ele vai sozinho para encontrar-se com Arão, que Deus manda sair do Egito e vir encontrar Moisés perto do deserto. E aí o Moisés vai chegar ao
Egito, vai procurar a liderança hebreia, ele procura os líderes, fala o que aconteceu e o povo aceita a liderança de Moisés, porque consegue entender que chegou a hora da redenção. O grande problema que vai acontecer aí é o que todos nós cometemos, é um pecado que todos nós cometemos. Às vezes nós chegamos em uma situação e nós sabemos que aquela situação, ela é a situação que Deus prometeu para mudar as nossas circunstâncias. Só que qual é o problema quando acontece isso? O grande problema é que quando nós achamos que, olha, chegou a situação, nós queremos colocar as nossas maneiras para resolver as coisas. E nós não podemos colocar as nossas maneiras. Nós temos que deixar Deus agir, nós temos que deixar Deus fazer, nós temos que deixar Deus colocar as coisas da maneira que eles querem. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas o seguinte: quando Deus nos faz uma promessa, seja ela qual for, que ele vai fazer alguma coisa na nossa vida, nós devemos nos concentrar ao máximo para não atrapalhar o que Deus quer fazer. Porque nós vamos ser tentados a atrapalhar o que Deus quer fazer. Então, nós temos que lutar contra isso, porque nós precisamos também deixar Deus fazer as coisas da maneira que Ele quer. E aí, o Moisés vai falar ao faraó. Veja que essa questão de Moisés falar com o faraó, ela é bastante intrigante. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você abre a Bíblia e vai ler, dá a impressão de que é como se Deus dissesse assim: ó, vai lá falar com o faraó, mas eu não vou deixar que ele aceite o seu pedido. E aí isso traz uma lição muito grande para nós. Por quê? Nós temos possibilidades, nós temos opções antes de fazermos o mal. É mais ou menos assim: eu quero fazer mal para uma pessoa. Antes de eu fazer esse mal, eu tenho a opção de fazer ou de não fazer. Depois que eu fizer o mal, se eu fizer o mal, depois que eu faço o mal, eu perco o meu livre-arbítrio. E por que eu perco o meu livre-arbítrio? Porque eu passo a ser escravo daquilo que eu fui condenado. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos supor, eu tenho a possibilidade de falar mal da vida de uma pessoa. Beleza, o meu livre-arbítrio trabalha aí. Josué, você pode falar ou você pode não falar. E eu vou decidindo, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. Se eu não falar, maravilha, continuo com o meu livre-arbítrio e vou seguindo a minha vida. A partir do momento que eu falo mal da pessoa, eu perco o meu livre-arbítrio. Eu não tenho mais livre-arbítrio. Por quê? Porque agora eu estou sob a júdice. Eu estou em julgamento a respeito daquilo que eu fiz de errado. O faraó, ele tinha livre-arbítrio. Ele tinha livre-arbítrio até ele mandar matar as crianças. Até ele mandar escravizar o povo. Depois que ele escravizou, depois que ele matou as crianças, ele não tem mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele é tirado, é tomado. Por que o livre-arbítrio dele é tomado? Porque agora ele vai precisar passar pelo julgamento daquilo que ele fez. Então, isso é uma coisa que nós devemos ficar atentos. Por quê? Às vezes nós falamos tanto de livre-arbítrio, e é ótimo ter livre-arbítrio. É ótimo nós podemos escolher entre fazer e não fazer, entre agir e não agir. Só que depois que nós pecamos, esse livre-arbítrio não serve mais, ele não vale mais. Por quê? Porque eu passo a ser escravo daquilo que eu cometi. Então, quando Moisés vai falar, dá a impressão de que o faraó não tem livre-arbítrio. Ele não tem mais. Por quê? Porque agora ele precisa receber o julgamento dos atos dele. É uma coisa que nós devemos tomar cuidado, irmãos, em tudo. Por quê? Porque Deus me dá o livre-arbítrio. Tem até algumas religiões que gostam de dizer assim: olha, a plantação é opcional, mas a colheita não. E é mais ou menos nessa linha mesmo. A Bíblia vai dizer: tudo que o homem plantar, ele vai colher. E quando chega a hora da colheita, não tem livre-arbítrio. Não tem. A sentença dada em um julgamento não dá espaço por livre-arbítrio. E o faraó, ele é o maior exemplo dessa ação, dessa atitude. Por quê? Porque ele é como se ele não tivesse a opção
Deus havia decidido destruir o Egito. E não decidiu destruir o Egito porque o Egito, eu não gosto do Egito. Não, é porque os pecados do Egito chegaram a um nível, assim como quando o povo está no deserto indo para a terra de Canaã, Deus vai falar para o povo também, olha, vocês vão entrar na terra de Canaã porque o povo de lá pecou muito. E a terra está expulsando eles. E se vocês pecarem, vocês também serão expulsos. Então, quando eu ajo na minha maldade, quando eu ajo no pecado, eu perco o meu livre-arbítrio. Por quê? Porque eu vou ser escravo da sentença. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, não tem como você ser livre. Você vai ser escravo. Você pode escolher entre ser escravo da justiça ou ser escravo do pecado. Se você for escravo da justiça, vai te gerar vida. Se você for escravo do pecado, isso vai te gerar a morte. Então, o meu livre-arbítrio, ele é tirado de mim quando eu cometo o erro. Então, Moisés, ele fala com o faraó. Mas o faraó é como se ele não tivesse opção. Ele vai ser condenado naquilo que Deus já determinou para a vida do Egito. Então, a destruição do Egito, ela é... E esse é um outro porém que nós temos que tomar cuidado. Porque Deus muitas vezes quando vai punir, colocar em prática uma punição, sabe o que acaba acontecendo? É como se ele estivesse brincando com a minha imbecilidade. Sabe, quando você... Às vezes, eu gosto muito de assistir aqueles canal de animais, né? E esses dias eu tava vendo um canal lá, o leão, a leoa lá tava caçando um antílope, e ela pegou o antílope e não matou. Ela levou o antílope vivo para que os filhotes dela treinassem como matar aquele antílope. A mesma coisa somos nós quando Deus muitas vezes quer nos punir. Que asvechá-lo lo aleno, que isso nunca nos aconteça. Mas o que acontece? É como Deus nos coloca na boca do leão. Por mais que você corre, brinca, pula, não sei o que, você vai morrer. Então, o faraó está nessa condição, é como essa leoa. Deus levou ele vivo, mas falando, é só para os meus filhos verem como que você vai ser destruído. Então, nós temos que tomar esse cuidado. E aí, segundo a vontade de Deus, Moisés tira o povo do Egito. E aí Moisés vai passar 40 anos como o grande líder, não só como um rei, porque ele era um rei de 3 milhões de pessoas. Não só como um rei, mas como um líder espiritual, como um homem que tinha tanta intimidade com Deus. Irmãos, nós não temos, porque é mais ou menos assim, nós somos levados a focar muito no lado humano e nós não conseguimos achar. Mas imagina, Moisés foi um homem que ficou 40 dias, na verdade foi 80, 40 e 40, 80 dias sem comer em cima do monte. Ele ficou 40 dias, o povo comete o pecado do bezerro de ouro, ele desce, fala com o povo, fica alguns dias ali, e aí ele sobe de novo e fica mais 40 para receber a segunda tábua da lei. Então, veja, era um homem extremamente espiritual, era um homem que tinha uma conexão com Deus que nós não temos ideia. E tanto que, no final da sua vida, lá no livro de Deuteronômio, ele vai dizer assim que o Eterno levantará um profeta semelhante a mim. O Machia, o Messias, o ungido, o que vai assumir o trono de Israel, que nós cremos que é a pessoa de Yeshua, que é Jesus. Olha o que Moisés diz, ele será igual a mim. Deus vai levantar um profeta igual a mim. Então Moisés era um homem muito elevado, elevou o povo de Israel, ele teve... eu vou chamar de poder, mas a palavra correta não é poder. Mas ele teve a condição de colocar o povo diante de Deus e perdoar o pecado do povo que já havia sido condenado à morte. Deus, quando o povo comete o pecado do bezerro de ouro, Deus determina: sai do meio que eu vou matar todo mundo, e ia morrer todo mundo. E o Moisés se põe diante de Deus para interceder pelo povo. E o seu mérito foi tão grande que essa sentença foi removida. E aí o Moisés vai viver até os 120 anos. E a Bíblia vai dizer que o Moisés terminou os seus dias. Uma coisa que eu gosto muito quando eu penso
a respeito da morte de Moisés é que quando ele vai morrer com 120 anos, a Bíblia diz que Deus manda ele subir o monte. E se você acompanha os nossos vídeos, você sabe que isso tem uma conotação de elevação espiritual. 120 anos e o Moisés está se elevando. Ele está morrendo no alto, em cima, elevado. E de uma forma tão maravilhosa que o próprio Deus... uma coisa linda também que a tradição bíblica vai dizer, que Moisés morreu com o beijo de Deus. É a forma de morrer mais linda que uma pessoa tem. É como se Deus viesse e beijasse os lábios de Moisés, e a glória foi tão grande que ele morreu, cumprindo aquilo que o próprio Deus falou para Moisés. Nenhum justo pode me ver, nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Então a tradição diz que Moisés morreu com o beijo de Deus. 120 anos e ele está dando essa lição para nós. Que Deus abençoe vocês. Na próxima viagem pela Bíblia eu vou falar sobre os 40 anos no deserto e depois nós vamos falar sobre os juízes. Que Deus abençoe a vocês. Hoje é um Shabat especial, um Shabat Simchat Torah, um Shabat logo após a festa de Sukkot, a alegria que nós temos de ter a palavra de Deus com nós hoje. Que Deus abençoe vocês. Shavua Tov. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e seja abençoado com a palavra de Deus.